Olá, queridos alunos e colegas educadores. Na aula de hoje, vamos explorar um tema de grande relevância prática para a gestão escolar: os programas federais voltados para as escolas. Conhecer e utilizar adequadamente esses programas pode fazer diferença significativa no trabalho cotidiano da escola, ampliando recursos e possibilidades de ação. É importante destacar, logo de início, que os programas federais para escolas são instrumentos de políticas públicas educacionais que visam apoiar as redes e instituições de ensino em diferentes dimensões: financeira, pedagógica, de infraestrutura, de formação, entre outras. Eles são desenvolvidos e geridos principalmente pelo Ministério da Educação, MEC, e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, mas também podem envolver outros ministérios e órgãos federais. Esses programas estão sujeitos a alterações conforme mudanças nas políticas educacionais. Por isso, além de conhecer os programas existentes, é importante que o gestor escolar desenvolva a capacidade de se manter informado sobre novas iniciativas, mudanças em critérios ou procedimentos e oportunidades emergentes. Vamos conhecer os principais programas federais atualmente disponíveis para as escolas, organizados por áreas temáticas. Comecemos pelos programas de financiamento direto às escolas. O Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, é, sem dúvida, um dos mais importantes e conhecidos. Criado em 1995, ele transfere recursos financeiros diretamente para as escolas públicas e para as privadas de educação especial, mantidas por entidades sem fins lucrativos. Os recursos podem ser utilizados em pequenos reparos na infraestrutura física, aquisição de material de consumo e permanente, implementação de projetos pedagógicos e desenvolvimento de atividades educacionais. O PDDE possibilita maior autonomia para a escola, permitindo que ela atenda necessidades específicas de forma mais ágil. Para receber os recursos, a escola precisa estar cadastrada no programa e ter uma unidade executora própria, UEX, geralmente uma associação de pais e mestres, caixa escolar ou similar, responsável pela gestão dos recursos. Ao longo dos anos, foram criadas ações agregadas ao PDDE com finalidades específicas. PDDE, qualidade, antigo PDDE integral. Apoia a implementação da educação integral e a realização de atividades complementares. PDDE, estrutura, destina recursos para melhorias na infraestrutura física e pedagógica da escola, como acessibilidade, água potável, esgotamento sanitário, entre outros. Temos também o PDDE sustentável, que promove ações de sustentabilidade nas escolas, como o uso eficiente de água e energia, hortas escolares, reciclagem, etc. PDDE Inovação. Apoia projetos inovadores nas escolas, como o Programa de Inovação Educação Conectada. Para cada uma dessas ações, há critérios específicos de participação e utilização dos recursos, que o gestor precisa conhecer detalhadamente. Passamos agora aos programas relacionados à alimentação e saúde na escola. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, transfere recursos financeiros para estados, municípios e o Distrito Federal para a aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar. Um aspecto importante é que, desde 2009, pelo menos 30% dos recursos devem ser utilizados na compra de alimentos da agricultura familiar, o que fortalece a economia local e promove uma alimentação mais saudável e sustentável. O gestor escolar não recebe diretamente os recursos do PNAE, mas tem papel fundamental na implementação do programa, participando da elaboração do cardápio junto aos nutricionistas, supervisionando o preparo e a distribuição das refeições, garantindo condições adequadas de armazenamento e higiene, promovendo a educação alimentar e nutricional, e supervisionando o Conselho de Alimentação Escolar, CAI, em suas visitas à escola. O Programa Saúde na Escola, PSE, desenvolvido pelos Ministérios da Educação e da Saúde, visa a integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos estudantes. As ações incluem avaliação clínica, nutricional, oftalmológica e auditiva, educação para a saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso de drogas, promoção da cultura de paz, entre outras.
O gestor escolar deve articular-se com a equipe de saúde de referência para planejar e executar as ações do PSE, integrando-as ao projeto político-pedagógico da escola e ao calendário escolar. Vejamos agora os programas relacionados a materiais didáticos e pedagógicos. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, é responsável pela compra e distribuição de livros didáticos, literários, pedagógicos e outros materiais de apoio à prática educativa para as escolas públicas. As escolas participam do processo de escolha dos livros didáticos, que ocorre a cada 3 ou 4 anos, conforme o segmento. O gestor escolar deve organizar o processo de escolha dos livros de forma participativa, envolvendo os professores na análise das obras, garantir a conservação e o bom uso dos materiais e promover a formação dos professores para a utilização adequada dos recursos didáticos. O Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNBE, distribui acervos de obras literárias, de referência e de pesquisa para as escolas públicas. O PNBE também inclui periódicos e obras de apoio pedagógico para os professores. Cabe ao gestor escolar garantir que o acervo seja adequadamente catalogado, organizado e disponibilizado à comunidade escolar. Estimular o uso da biblioteca por professores e estudantes. E promover atividades de incentivo à leitura. Quanto aos programas relacionados à tecnologia e inclusão digital, o Programa de Inovação Educação Conectada visa a apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. O programa oferece recursos para a contratação de serviço de acesso à internet, aquisição de equipamentos e formação de professores para uso pedagógico das tecnologias. O gestor escolar deve elaborar um plano de tecnologia educacional alinhado ao PPP, identificando necessidades e possibilidades de uso pedagógico das tecnologias, garantir a manutenção e o bom uso dos equipamentos, e promover a formação continuada dos educadores para a integração das tecnologias ao currículo. O programa Um Computador por Aluno, PROCA, embora não esteja mais em fase de expansão, ainda beneficia escolas que receberam os equipamentos em fases anteriores. O programa distribuiu laptops educacionais para estudantes e professores de escolas públicas, visando a inclusão digital e ao uso pedagógico das tecnologias. Para as escolas que ainda participam do programa, o gestor deve garantir a manutenção e o bom uso dos equipamentos, promover a integração das tecnologias ao currículo e buscar parcerias para a sustentabilidade do projeto após o fim do apoio federal. Abordemos agora os programas relacionados à formação de professores e gestores. O Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, PAR-4, oferece cursos de licenciatura para professores em exercício nas redes públicas que não possuem a formação exigida pela LDB. O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica oferece cursos de especialização e aperfeiçoamento para diretores e coordenadores pedagógicos de escolas públicas. O gestor escolar deve divulgar amplamente essas oportunidades de formação entre os profissionais da escola. Organizar o trabalho de forma a viabilizar a participação nos cursos. E estimular a aplicação dos conhecimentos adquiridos na prática cotidiana da escola. Quanto aos programas relacionados à diversidade e inclusão, o Programa Escola Acessível disponibiliza recursos financeiros para promover acessibilidade arquitetônica nos prédios escolares e aquisição de materiais e equipamentos para atendimento a estudantes com deficiência. O Programa Etnias oferece apoio a projetos educacionais que valorizam a história e a cultura dos povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais. O gestor escolar deve identificar as necessidades específicas de acessibilidade e inclusão em sua escola. Elaborar planos de ação para atender a essas necessidades. E garantir que toda a comunidade escolar esteja envolvida na construção de uma cultura inclusiva. Por fim, vejamos alguns programas relacionados à infraestrutura escolar. O Programa de Construção de Escolas, gerido pelo FNDE, financia a construção de novas unidades escolares a partir de projetos padronizados que atendem a critérios de qualidade e sustentabilidade. O Programa de Reforma e Ampliação de Escolas disponibiliza recursos para a adequação e ampliação dos espaços escolares existentes.
O programa Caminho da Escola financia a aquisição de ônibus, embarcações e bicicletas para o transporte escolar, especialmente em áreas rurais. Embora esses programas sejam geralmente executados pelas secretarias de educação e não diretamente pelas escolas, o gestor escolar deve conhecê-los para poder pleitear melhorias necessárias junto aos órgãos competentes. Além desses programas específicos, há iniciativas transversais que afetam a gestão escolar. O Plano de Ações Articuladas, PAR, é um instrumento de planejamento da política educacional brasileira, através do qual os estados e municípios elaboram um diagnóstico da realidade educacional local e um conjunto de ações para 4 dimensões: gestão educacional, formação de professores e profissionais de serviço e apoio escolar, práticas pedagógicas e avaliação, infraestrutura física e recursos pedagógicos. O PDE interativo, Plano de Desenvolvimento da Escola, é uma ferramenta de apoio à gestão escolar desenvolvida pelo Ministério da Educação, em parceria com as secretarias de educação. Ele auxilia a equipe gestora a diagnosticar os problemas da escola e a definir ações para solucioná-los, com foco na aprendizagem dos estudantes. O Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, compreende um conjunto de avaliações externas em larga escala que diagnosticam a qualidade da educação básica brasileira e os fatores que podem interferir no desempenho dos estudantes. Os resultados são utilizados para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, e orientar políticas públicas educacionais. Para acessar e utilizar adequadamente esses programas, o gestor escolar precisa seguir alguns passos importantes. Manter-se informado sobre os programas disponíveis, consultando regularmente os sites do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional e secretarias de educação. Verificar os critérios de elegibilidade e procedimentos específicos para cada programa de interesse. Elaborar projetos bem fundamentados, quando necessário, alinhados ao PPP da escola e às diretrizes do programa. Seguir rigorosamente as orientações para o uso dos recursos e prestação de contas, evitando problemas administrativos e legais. Envolver a comunidade escolar na definição de prioridades e na gestão dos recursos e ações, respeitando os princípios da gestão democrática. Documentar adequadamente todas as etapas de implementação dos programas, mantendo registros organizados e acessíveis. Avaliar sistematicamente os resultados alcançados com os programas, identificando impactos e oportunidades de melhoria. É fundamental destacar que esses programas federais não substituem os recursos e responsabilidades das redes estaduais e municipais de ensino. Eles são complementares e devem ser integrados a um projeto educativo mais amplo, definido no PPP da escola e articulado com as políticas locais. Também é importante que o gestor escolar tenha clareza sobre as limitações desses programas. Por serem políticas públicas de abrangência nacional, eles nem sempre conseguem atender plenamente às especificidades de cada contexto. Além disso, estão sujeitos a descontinuidades conforme mudanças nos governos e nas prioridades políticas. Por isso, embora seja importante conhecer e utilizar os programas federais disponíveis, a escola não deve depender exclusivamente deles para realizar seu projeto educativo. É fundamental desenvolver capacidade própria de buscar soluções, mobilizar recursos locais, estabelecer parcerias e adaptar-se a diferentes cenários. Para finalizar esta aula, gostaria de enfatizar que o uso estratégico e eficaz dos programas federais requer do gestor escolar não apenas conhecimento técnico sobre os procedimentos específicos, mas também visão sistêmica para integrar esses recursos e ações ao projeto político-pedagógico da escola, garantindo coerência e sustentabilidade. Na próxima aula, vamos explorar exemplos práticos de cronogramas anuais para o planejamento e a gestão escolar. Ferramentas importantes para organizar o trabalho ao longo do ano letivo. Até lá!